Bem-vindos ao Cultura de Lamparina, um canal que une cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Eu sou o Lucas Wagner e esse é um novo projeto do nosso canal, em que eu vou buscar abordar a história das construções, o contexto em que elas foram construídas e como elas influenciaram a cultura pop. Então se você curte loucuras assim, já se inscreva no nosso canal e deixe seu like. No episódio de hoje de Cultura das Construções, falaremos da Catedral de Notre Dame, o período em que ela foi construída, a sua reforma recente, e como e quando a Catedral de Notre Dame foi palco e por vezes até personagem de várias histórias da cultura pop. Considerado como um dos maiores marcos de Paris e da França, a Catedral de Notre Dame foi construída entre 1163 até meados de 1345 da Era Comum. A obra foi iniciada por Maurice de Sully, que era um camponês que se tornou bispo de Paris em 1160. Ele é um caso bem à parte da Idade Média, porque ele não era filho de ninguém, ele não era filho de nenhum aristocrata ou uma família importante. Mas ele tinha apoio direto do Luís VII, já que ambos tinham sido colegas de estudos na escola da Catedral de Paris. Nos planos originais da catedral até o incêndio de 2019, ela tinha torres e um pináculo que tinha sobre o seu topo um galo, representando aí o despertar dos cristãos adormecidos. A Catedral de Notre Dame foi projetada para ser a maior e a mais alta do Ocidente, e ela até chegou a ser entre os anos 1876 a 1880, e até hoje é a maior da França. Ela perdeu esse posto para a Catedral de Colônia, que mais tarde foi superada, por sua vez, pela Catedral de que é atualmente a igreja mais alta do mundo, mesmo que essa não seja verdadeiramente uma catedral, porque ela nunca chegou a abrigar um bispo. Mas isso é outra história. A Catedral de Notre Dame já foi palco de alguns eventos históricos muito importantes. De acordo com seu site oficial, Napoleão Bonaparte foi coroado lá, pelo então Papa Pio VII, lá em 1804. Outro momento bastante importante aí foi o julgamento de reabilitação da Joana d'Arc. Para quem não sabe, a Joana d'Arc aí foi uma grande heroína da Guerra dos 100 Anos. Ela participou de inúmeras campanhas militares aí contra a invasão inglesa à França, mas acabou sendo queimada pela Inquisição por supostamente usar trajes masculinos. É claro que as ações eram muito mais políticas do que só isso. Mas o julgamento de reabilitação da Joana d'Arc, que fez ela voltar para a Igreja Católica como fiel, ele chegou a ser aberto dentro da Catedral de Notre Dame. E a Joana d'Arc mais tarde acaba sendo canonizada, ou seja, ela se tornou uma santa, e hoje ela tem a sua própria estátua lá dentro da catedral. A construção também foi palco de várias obras, aí, tanto literárias quanto, enfim, cinematográficas também. A presença mais óbvia que você tem dela é justamente na obra do Victor Hugo. Chegou a ser adaptada em 4 filmes diferentes. É claro que eu estou falando do Corcunda de Notre Dame. E em todos o Quasimodo é um corcunda que mora dentro da catedral e que tem uma aparência física bem monstruosa e que acaba se apaixonando por uma mulher. Os filmes live action eles adaptam muito mais fielmente à obra original, então eles são muito mais brutais, são bem melancólicos e inclusive flertam bastante com o terror, sendo um de 1939 e outro de 1997. Além desses dois, teve outras 2 adaptações da Disney, que talvez sejam as mais conhecidas. É uma pegada muito mais musical e leve em relação às outras versões. Além do cinema, ela foi um dos cenários mais importantes do jogo Assassin's Creed Unity. Sobre esse jogo é importante dizer que a Ubisoft, que é a criadora, enfim, o estúdio criador desse jogo, é de origem francesa e é por isso que eles tentaram retratar todo esse cenário com muita riqueza de detalhes. E quando ocorreu o incêndio na noite do dia 15 de abril de 2019, foi o jogo, com todo o seu aparato, aí, toda a sua tecnologia e seu recurso 3D, que auxiliou o processo aí de restauração e reforma da catedral. A restauração ocorreu somente na parte interna, já que não podemos dizer que 100% da catedral foi restaurada, porque houve uma mudança no pináculo, que é aquela torre bem no centro da catedral. Ela que antes abrigava um galo para representar o despertar dos cristãos adormecidos, agora abriga uma fênix, simbolizando o renascimento da catedral depois de ela ter quase sido consumida totalmente pelas chamas. A reforma e a restauração da catedral teve um orçamento de mais de 840 milhões de euros. Essa fortuna foi arrecadada por doações, principalmente. A reforma chegou a ser paralisada por conta da pandemia e só foi reaberta aí 5 anos depois da tragédia. As causas do incêndio até hoje não foram reveladas, mas o promotor-chefe de Paris chegou a anunciar, de acordo com a CNN Brasil, que esse incêndio poderia ter sido causado por acidente. Outra construção que é bastante importante para o país em que ela está localizada, e que também sofreu muito com o impacto das chamas, em um período relativamente próximo da catedral, foi o Museu Nacional. Mas falaremos sobre ele no próximo capítulo de Cultura das Construções, aqui no Cultura de Lamparina.
Então se inscreva no nosso canal se você ainda não fez, nos siga nas nossas redes sociais para muito mais conteúdo, e lembre-se que talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!